bem com o senhor? Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Um prazer de novo falar com você, Elias. Tudo bem, né? Graças a Deus. Espero estar encontrá-lo bem. Bem, não quero falar de política com o senhor hoje, até porque aqui em Aranguá está havendo, né, digamos assim, um fato que está chamando a atenção da comunidade, até porque diz respeito a um segmento da nossa sociedade muito importante, o segmento dos servidores públicos municipais, sindicato dos servidores, sindicato da categoria. Agora, o juiz, né, o Dr. Marlon Jesus Soares de Souza, concedeu liminar após, né, a ação cautelar que o senhor encaminhou na semana passada, suspendendo a Assembleia que iria, inclusive, homologar a formação de uma comissão eleitoral, só que diz que tanto pela chapa 1 pela chapa 2, nada que seja normal de um trâmite eleitoral. Quero saber da parte legal, preto no branco, enfim, a parte técnica da situação, qual é a posição do seu cliente, meu caro Douglas? Pois bem, exatamente, a gente tem que separar as questões políticas das questões profissionais mesmo, né? As questões da categoria com as questões partidárias. Acho que isso é um procedimento elogiado. Pois bem, toda a vida legal, institucional, toda a regulamentação da vida sindical de um sindicato é sempre organizada pelo estatuto. Isso é o que diz o Código Civil. O estatuto dá à categoria os poderes para, dentro dos limites legais, poderem se organizar. Então, toda a regulamentação do processo eleitoral no sindicato, ele está, em grande parte, disposto lá no estatuto do sindicato. A divergência que existe aí no Sindicato dos Servidores Públicos no Estado de Aranguá, dos funcionários da Prefeitura, é exatamente em relação ao processo eleitoral, que já definido, inclusive, está em fase bem adiantada. O Estatuto do Sindicato de Aranguá, dos Servidores de Aranguá, estabelece que uma gestão do sindicato tem duração de 2 anos. Portanto, não pode durar um segundo a mais, segundo a lei e o Estatuto. A diretoria que estava à frente do sindicato até o 23 de dezembro do ano passado, ela foi empossada em 23 de dezembro de 2008. Portanto, segundo o entendimento mais elementar possível, no dia 23 de dezembro de 2010, encerrou a gestão dessa diretoria. O sindicato, na prática, está vacante. Não tem diretoria, porque o mandato está encerrado. Não existe ninguém que poderia responder por esse sindicato, infelizmente, depois do dia 23 de dezembro de 2010. Isso é um fato muito grave, porque já houve lá no ano passado, na Assembleia, em que havia sido avisado, de parte do professor Fernandes, um conjunto de servidores ligados ao município de Aranguá, que haviam informado ao diretor do sindicato, aos diretores, enfim, aos membros da antiga gestão, de que era muito sério não fazer a eleição no prazo legal, porque o Estatuto também estabelece prazo para fazer a eleição. Prazo para chamar a Assembleia Geral, para instaurar o processo eleitoral e prazo para marcar a data da eleição. O tempo foi passando, a diretoria do sindicato não observou esse detalhe estatutário, que é extremamente importante, deixou o prazo estourar, sem que chamasse a eleição. Depois, por um conjunto de pressões que vocês mesmos na imprensa têm noticiado, marcou uma assembleia para o dia 5 de dezembro, quando o magistério já estava de férias, não só professores, né? Professores, serventes, diretores de escola, enfim, todo o conjunto dos funcionários ligados à educação já estava de férias. Mesmo assim, vários funcionários foram até o local da Assembleia naquele dia, quando então o presidente Cláudio resolveu por conta própria e unilateralmente, sem maior justificativa, dar por encerrada a Assembleia, sem que a Assembleia pudesse definir uma data para a eleição e sequer compor uma comissão eleitoral. Depois disso, por conta própria, novamente resolveu chamar um cidadão estranho à categoria, que não é diretor do sindicato, passando por cima de toda a legislação e toda a regra estatutária, para que ele
participasse de uma suposta comissão eleitoral, que aí então essa comissão eleitoral, completamente fora dos padrões estatutários estabelecidos no Estatuto, encaminhasse o processo eleitoral. É qualquer coisa próxima do absurdo. Então, nós não tivemos outro caminho, a não ser como essa pessoa chamou uma assembleia para então essa assembleia eleger uma comissão eleitoral. Isso tudo estava completamente fora da lei, fora do Estatuto. São vários os problemas estatutários. E aí nós entramos com uma ação cautelar nominada e o juiz, já num juízo preliminar, antecipado, mesmo sem ouvir a parte contrária, já entendeu que existem ilegalidades, já existe prejuízo não só ao conjunto dos servidores que eventualmente queiram fazer uma chapa de oposição à diretoria, à atual diretoria, mas também aos servidores a um conjunto de prejuízos, por isso que ele suspendeu os atos que vinham sendo praticados agora em relação à eleição, deu prazo de 5 dias para a outra chapa se manifestar e vamos esperar uma decisão definitiva para que esse processo eleitoral tenha continuidade de forma legal, democrática e que permita que todos os servidores que eventualmente queiram ter uma chapa, tenham participado do processo eleitoral, tenham esse direito preservado e que a eleição seja a mais legítima possível. Não há possibilidade nenhuma mais de período que vivemos, de alguém imaginar que vai conseguir presidir um processo eleitoral sem o cumprimento do Estatuto. Não é possível, porque a Justiça vai imediatamente corrigir essas ilegalidades. Bem, o Dr. Douglas, claro que a posição do Dr. Manon, ali na posição do juiz, foram vários os argumentos colocados. Mas, pelo menos, dois me chamaram a atenção, digamos assim, que acaba resumindo toda essa situação diante do juiz. Ele diz que está alheio aos acontecimentos e não tem, digamos, o conhecimento de causa necessário para um pré-julgamento. Então, ele precisa receber mais informações e ater do assunto. E segundo, que existem interesses políticos de ambas as partes, ele diz ali no documento. O senhor acha que a disputa está em situação de igualdade nessa questão, doutor Douglas? Veja bem, se ela estivesse em situação de igualdade, não haveria necessidade de cautelar, muito menos de liminar. Né? Na verdade, ela não está em condição de igualdade, porque o Estatuto diz no parágrafo 7º do artigo 32 que a eleição tem que ser na data mais conveniente para a categoria. Não existe como dizer que fazer uma eleição em um período de horas escolares seja uma data conveniente para a categoria que vai estar de férias, nem vai estar no local de trabalho. Todos os prazos estatutários estão vencidos. Houve a indicação de uma pessoa estranha à categoria para presidir uma comissão eleitoral. O que nós queremos exatamente é estabelecer o pé de igualdade. Essa questão dos interesses políticos depende de viés. Pode ser interesse político sindical. Existe no Brasil várias centrais sindicais, várias opiniões, várias convicções, várias ideologias sobre a forma de dirigir o movimento sindical. Existem pessoas que seriam a oposição, pessoas que seriam a outra. Isso são interesses e disputas políticas, mas também o que é mais importante, e quero deixar bem claro isso, que aí em Araranguá, o centro da disputa não é isso. O centro da disputa em Araranguá é a forma como o sindicato é dirigido. É isso que meus clientes, nossos escritórios têm reclamado. Por isso que eles se opõem. Isso é uma outra forma de ver o processo de gestão do sindicato. Eles acham que há pouca mobilização, que há uma forte ligação, infelizmente, do atual presidente Cláudio com a administração da prefeitura, e isso é muito ruim, porque acaba limitando a ação sindical, ele acaba, um tanto quanto comprometido, ele era cargo de confiança num dia, no outro dia foi chamado para assumir uma presidência, num momento de crise, quando a então presidente renunciou à presidência, porque também já tinha entrado em conflito com parte da categoria, porque não apoiou a mobilização do magistério, porque também tinha lá suas relações com a administração sindical. Tem que ser independente. Ele, veja só, independentemente de qualquer convicção ideológica, interesse político, etc., o fato é que o sindicato ele tem que se sentir livre, ele tem que ter autonomia,
ele não pode ser dirigido por alguém que se sinta constrangido em complicar, em atrapalhar, em criar problemas para o prefeito, porque esse é o papel do sindicato, a defesa cotidiana dos servidores. Isso se incomoda, né? E ele não pode se sentir dessa forma. E o que a gente percebe é que há um certo constrangimento por parte do Cláudio pelas relações políticas dele, parece que inclusive muito particularmente com esse prefeito, né? Pelo menos é o que se fala. E aí não é possível. O sindicato tem que ser livre, independente, tem que defender ardorosamente os interesses dos servidores, antes de qualquer coisa, antes de qualquer tipo de interesse, antes de qualquer tipo de comprometimento. E é por isso que eles divergem, e nesse sentido que eles querem compor, por essas razões que eles querem compor uma chapa e disputar a eleição. Sim. Do sindicato. Bem, agora a defesa da atual diretoria, ou ex-diretoria, eu também não sei como é que eu cito aqui, os senhores que estão, como é que é a situação de a vacância, é isso, né, doutor? Então, agora tem 5 dias. 23 de dezembro de 2008, o estatuto visto prazo de diretoria 2 anos, então, dia 23 de dezembro de 2010, dali para frente, pode dizer que se qualquer pessoa, qualquer servidor público entrar na justiça, vai anular todos os atos de gestão que eles praticaram, assinatura de cheque, de ata, de livro, de documento, qualquer tipo de recibo, qualquer coisa que eles tenham praticado com gestão de sindicato depois de 23 de dezembro de 2010 é completamente nulo. Inclusive passivo de responsabilização de forma muito séria de todos que assinaram e todos que participaram desses atos. Bem, agora tem 5 dias, 5 dias a partir de ontem, terça-feira, digamos, é o prazo para a entrega da questão da defesa. Independente do resultado, o doutor Douglas, imagino eu que qualquer uma das partes que não saia vencedora dessa situação tem ainda a situação de recorrer, é isso? Eu penso que o ideal para essa situação toda seria chamar uma assembleia de forma estatutária, quando o magistério estiver de volta ao período letivo, volta ao trabalho, e para dar autonomia para a categoria decidir essa situação. Não acho que seria bom esperar que a justiça viesse dar a palavra assim. Se for necessário, vai ter que ser. Agora é importante dizer que essa cautelar, essa medida cautelar, ela não é a palavra, não precisa ser a última cautelar, nós podemos ingressar inclusive com outros. Eu tenho a obrigação, dentro do prazo de 30 dias, depois de cumprir preliminar, depois de impedida essa Assembleia como foi feito, de entrar com a ação principal. Eu vou entrar com uma ação declaratória pedindo a nulidade de todos os atos praticados de dezembro, do dia 23 de dezembro de 2010 em diante. Todos os atos. Agora, e pedir ao juiz, porque está lá um dos pedidos alternativos, nós pedimos vários, para que o juiz tivesse a opção de algum dos pedidos, que determine a prática dos atos referentes à Comissão Eleitoral. Com a declaração de vacância, é importante dizer que pode ser nomeada uma junta governativa por assembleia. O Cláudio teria a obrigação estatutária de convocar, mesmo não sendo mais presente, que é o que diz o estatuto, e essa junta governativa teria a função, a atribuição de chamar a eleição. Pode ser essa solução, dada mesmo liminar. Mas, doutor Douglas, nota liminar que a gente viesse a pedir. Agora, eu ainda acho que o melhor caminho é não ficar nessa divisão, não ficar nessa intriga, tentar fazer. Porque nós queremos estabelecer, criar algum processo eleitoral normal, nada além de normal. Então, criado o processo eleitoral normal, que é muito simples, basta chamar uma assembleia no período que mais deve estiver no local de trabalho, né, além dos outros servidores, os servidores na Assembleia, com toda a autonomia e possibilidade, decidem tudo que eles acharem melhor e tal, com o processo eleitoral de forma normal, é muito simples. Não precisava essa situação ter chegado onde chegou. Na verdade, a impressão que causou para nós é que lá na primeira vez, quando o Cláudio disse, no ano passado, que depois de uma Assembleia com 2 pontos apenas, que era a venda de imóveis e a filiação pública, ele disse na imprensa que tinha um 3º ponto, que ele tinha prorrogado o mandato até maio, e que os vários servidores que foram à Assembleia não tinham sido votados esse ponto da pauta, foi em função disso que já se instalou toda essa situação. E aí passou esse prazo, chamado de prazo de gestão, o prazo de convocação da eleição, fora do período de aula do magistério, nomeando quem não tem legitimidade para presidir a comissão eleitoral, marcando de forma indevida e ilegítima uma Assembleia que era acabando de suspender. Enfim, tudo isso poderia ter sido evitado. Né? E o que nós queremos é criar o estabelecimento de um processo normal, de disputa normal, empenhar quem tiver que servidor escolher para tocar a vida do sindicato.
Tá certo, então. Doutor Douglas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia e bom trabalho para o senhor, hein? Prazer, Elisócio. Eu sei, com todos os ouvintes. Muito obrigado. Um abraço.